eu vou, me dá de novo, eu vou. Ah, vocês gostaram, né? Que rodada maravilhosa foi essa? Vamos mitar de novo? Então é o seguinte, sempre digo, não é sorte, é estudo. Então se você quer mitar de novo na rodada 7, fica com o boleiro até o final desse vídeo que eu vou trazer pra vocês muitos dados e análises pra rodada de número 7. Então bora com o boleiro! E salve, salve família boleiro, seus doido maluco pro Cartola. É você mesmo que tá aí na telinha, seu maluco, seu doido pro Cartola. Eu também sou maluco pro Cartola. E aí, tudo bem, galera? Tudo jóia? Como tá a semana de vocês? Eu espero que todos estejam bem, com saúde, e o resto a gente corre atrás, né? Galera, vamos começar, vamos trazer um vídeo pra rodada 7, agora com muitas análises, muitos dados e estatísticas pra você aí, meu amigo e minha amiga, conseguir fazer uma boa pontuação. Como eu sempre digo, vamos manter a média. Não adianta mitar uma rodada, vamos manter a média, que é o mais importante, tá? E você, seu doidão, sua doida que tá chegando por aqui, não conhece o nosso canal, caiu de paraquedas, eu lhe convido. Tá vendo esse link vermelho aqui embaixo? Te inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos e, claro, deixe um super like pra gente. Então, sem muita enrolação, ontem aí nós já trouxemos vídeo, né, de pós-rodada, que foi a rodada 6, e também uma simples análise da rodada de número 7. Lembrando para vocês que só teremos 9 jogos. O jogo entre Atlético Mineiro e Bragantino já ocorreu, foi um jogo que houve um empate de 1 a 1, então teremos 9 joguinhos aí, vamos apostar e preste bem atenção que essa rodada, ela tá com uma cara estranha, ela tá com uma cara de traiçoeira, então parece que vai ser fácil, então vamos tomar cuidado, vamos com calma, pezinho no chão. Se você não segue o nosso canal ainda lá no Instagram, nas nossas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo, Instagram, nosso grupo do WhatsApp. Por que eu tô te falando isso agora? Porque é o seguinte, como a gente faz os vídeos durante a semana, por exemplo, hoje nós temos jogos de Sul-Americana, de Libertadores, assim como amanhã, então pode acontecer muitas coisas, desfalques, lesões, né, modificações de time, então por mais que a gente vá acompanhar, hoje você vai ver um vídeo nosso de dicas. Pode ser que na sexta-feira os times estejam todos diferentes. Então, lá no nosso Instagram, nos nossos stories principalmente, a gente posta os prováveis escalações dos times, tá? A gente coloca os desfalques, a gente coloca lá quem sofreu lesão, quem vai jogar, quem não vai. A gente coloca todas as informações que você, cartoleiro, cartoleira, precisa. Então, segue a gente no Instagram, nas nossas redes sociais, tá todos os links aqui embaixo para você ficar sabendo de todos os conteúdos durante a rodada. Beleza, Creuza? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo com o boleiro que tá, ó, cheio de informações legais. Então é isso aí, galera. Vamos começar então falando dos jogos aí da rodada de número 7, correto? Então é o seguinte, como eu já falei pra vocês, não teremos teremos somente 9 jogos, sendo 6 jogos no sábado e somente 3 no domingo, tá bom? No sábado teremos aí o Flamengo jogando em casa contra o Goiás, o Atlético Goianiense enfrentando o Curitiba, o Santos em casa jogando contra o Ceará, o Juventude pegando o Palmeiras, o América Mineiro enfrentando o Botafogo e o nosso querido Cuiabá enfrentando o Internacional. Já no domingão, teremos aí a primeira partida, grande clássico, hein? Entre Corinthians e o Tricolor Paulista. Nós teremos também o Fortaleza contra o Fluminense e o nosso querido Furacão contra o Avaí. Jogo bom da gente ficar de olho, hein? Galera, e para começar falando aqui de scouts, que é muito importante para nós, tá? Vamos lá. Os 5 times que mais cedem, tá? Pontos, tá? Em geral, nós temos aí o América, o Atlético Paranaense, o Ceará, o Atlético Goianiense e o Goiás. Esses são os 5 times que mais cedem média de pontos, beleza? E os times que menos cedem, tá? Pontuação média, nós temos 5 times aí. Nós temos o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Coritiba, o São Paulo e o Botafogo. Como mandante, galera, jogando em casa, olha os times que mais cedem pontos, tá? Ceará, Fluminense, Cuiabá, Juventude e Bragantino. Jogando em casa, os times que menos cedem pontos é o São Paulo, o Curitiba, o Palmeiras, o Avaí e o Corinthians. Esses dados, galera, é muito importante. Por quê? Porque é o seguinte, mostra a forma da gente apostar, tá? Porque, de uma certa forma geral, esses scouts ajudam muito na hora da gente escolher, principalmente sabendo quais os times que mais cedem, né, jogando fora ou dentro de casa, os times que mais conquistam pontos. São dados, parece que irrelevantes, mas que ajudam bastante, beleza? Agora jogando, galera, fora de casa, os 5 times que mais cedem pontos, tá? É o Avaí, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, América Mineiro e Goiás. E olha que interessante, a média
cedida pelo Avaí é o time que mais cede pontuação e é o time que vai jogar fora de casa. Então vamos ficar de olho nesse confronto contra o Atlético Paranaense, beleza? Os 5 times que menos cedem pontuação quando joga fora de casa. Eu não vou falar do jogo não vou falar do Atlético Mineiro porque não vai jogar, tá? Então vamos colocar aqui o Palmeiras, o Botafogo, o Cuiabá, o Fluminense e o Ceará. Esses são os 5 times que menos cedem pontuação quando jogam fora de casa. Agora uns dados muito interessantes, tá? Preste atenção com o boleiro. Média geral, tá? O que é média geral? Pontuação tanto em casa quanto fora de casa, tá? Então vamos ver os times que mais cedem pontuação para goleiros quando jogam fora de casa, tá? Perdão, quando jogam em casa. Então nós temos aí o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Flamengo, Fortaleza e o América Mineiro. Esses 5 times são os times que mais cedem pontos para goleiro quando jogam dentro de casa. Agora os 5 times que menos cedem pontuação quando joga fora de casa para goleiros, nós temos aí o Botafogo, o Palmeiras, o Corinthians, o Goiás e o São Paulo, tá? Novamente pulei o Atlético porque não vai valer o jogo do Atlético. Então esses são os times que menos cedem pontos para goleiros quando jogam fora de casa. Para lateral, vamos dar uma olhadinha junto com o boleirão aqui, os times que mais cedem pontuações para a lateral quando joga em casa. Os 5 primeiros times aí, nós temos aí o América Mineiro, o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Fortaleza e o Ceará. Agora, ó, junto com o goleiro, olha os 5 times que menos cedem pontos para laterais quando jogam fora de casa. Isso, olha que jogo interessante, olha o Palmeiras aí, vai jogar fora de casa, então vamos ficar de olho, tá? Palmeiras, Curitiba, São Paulo, Botafogo e Internacional. Esses são os 5 times que menos cedem pontuação quando joga fora de casa, tá? Para laterais. Para zagueiros, vamos olhar aqui os times que mais cedem pontuação aí para zagueiros quando jogam em casa. América Mineiro, Fluminense, Atlético Goianiense, Internacional e o Ceará. 5 times que menos cedem pontuação para zagueiro quando jogam fora de casa. Nós temos aí o Botafogo, o São Paulo, o Curitiba, o Palmeiras e o Flamengo. São os 5 times que menos cedem pontuação para zagueiros quando jogam fora de casa. Falando-se de meio-campista, os times que mais cedem pontos para meio-campistas quando jogam dentro de casa, tá? Nós temos aí o América, o Ceará, o Botafogo, o Atlético Goianiense e o Corinthians. São os 5 times que mais cedem pontos para meio-campistas quando jogam em casa. Já jogando fora de casa, vamos dar uma olhadinha nos times que mais ou menos cedem melhor pontos para nossos queridos meio-campistas, né? Olha aí que interessante. O Avaí, o Palmeiras, o Santos, vou pular o Atlético Mineiro, o Curitiba e o Internacional. Esses são os times que quando jogam fora de casa, galera, são os times que menos cedem pontos para meio-campistas. Já para os nossos queridos atacantes, os 5 times que mais cedem pontuação aí para atacantes, nós temos aí o Goiás, o Atlético Paranaense, o Ceará, o Cuiabá e também o Fluminense. E os 5 times que menos cedem pontuação para atacante quando jogam fora de casa, novamente pulando o Atlético Mineiro. Nós temos aí o Palmeiras, o América Mineiro, o Botafogo, Fortaleza, pulando o Bragantino, porque não vai validar o jogo, e o São Paulo. Então, esses times, Palmeiras, América, Botafogo, Fortaleza e São Paulo, são os 5 times que menos cedem pontuação para atacantes quando jogam fora de casa. E aí, galera, para a gente complementar, tá? Vamos dar uma olhada nos times, tá? Agora uma pontuação geral com todas as posições. Vamos dar uma olhadinha aqui, os times que vêm cedendo bastante pontuação, vamos cruzar esses dados aqui. Então a gente vê aqui, ó, que os times que mais, né, vem conquistando pontuação quando joga dentro de casa, nós temos aí, né, o América, nós temos o Santos, o Corinthians, tá? E o Flamengo. Esses times são os times que mais vêm conquistando pontuação quando jogam dentro de casa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Você vê que o Botafogo, quando joga fora de casa, não cede tanta pontuação assim, beleza? Agora, olha que interessante, numericamente falando, olha de novo a palavra do goleiro, numericamente. Olha o Goiás. O Goiás é um dos times que mais cede pontuação geral quando joga quando joga fora de casa. Então isso é interessante da gente pensar no Flamengo. Por mais que o Flamengo não venha jogando bem, vale fazer uma fezinha no Flamengo aí, tá bom? Outro jogo bastante interessante, você vê que o São Paulo também é um time que cede bastante pontuação quando joga fora de casa, e o Corinthians é um dos times que mais vem conquistando pontuação quando joga dentro da sua casa, tá? Outro jogo também bastante interessante é o Santos e Ceará, 2 times que jogam pra frente. O Santos, quando vem jogando em casa, tem uma média muito alta, né? Você vê os últimos jogos do Santos em casa foram no mínimo de 2, 3 gols, então você vê que o Santos vem conquistando médias de boas pontuações em casa, assim como o Ceará vem cedendo um número, né, praticamente bom quando joga fora de casa. Então também é um jogo bastante interessante pra gente, né, ficar de olho. Pulando um pouquinho, né, lá pra baixo, um time que cede muita pontuação quando joga fora de casa é o Avaí.
Por mais que o Atlético, né, Paranaense não é um time que vem conquistando tanta pontuação, o Atlético Paranaense se torna uma boa opção, por mais que o Avaí, né, tenha tido bons resultados. Mas preste atenção, o Avaí vem obtendo bons resultados quando joga em casa, tá bom? Então vale fazer uma fezinha no Atlético Paranaense também. Agora vamos dar uma olhadinha quem vem conquistando boas pontuações quando joga fora de casa. Nós temos aí, tá? O Botafogo, tá? O Palmeiras e o Internacional são 3 times que têm uma média muito interessante. Pulei o jogo do Atlético Mineiro novamente, galera, porque já foi contra o Bragantino, tá? É o time que mais conquistou ponto fora, mas não vai valer, então não interessa pra nós agora. Então, nós temos aí o Botafogo, o Palmeiras e o Internacional. Esses 3 times vêm conquistando boas pontuações quando jogam fora de casa. O que você pode colocar, bem interessante. O jogo do Palmeiras, interessante porque é um time que vem conquistando pontuação quando joga fora de casa, e o Juventude é um time que cede uma média de pontuação excelente quando joga em casa, tá? Outra boa dica também. Como o Internacional tem uma média muito boa jogando fora de casa, o Cuiabá, quando joga em casa, tem costume de ceder pontuações. Então vamos ficar de olho no time do Internacional também, que pode dar bom aí, tá? Um time que a gente pode fazer uma fezinha, pode ser o Fluminense. Não venho gostando muito dos jogos do Fluminense, mas o Fortaleza em casa, né? É um time que, se eu não me engano, só tem um gol até agora, né? Tem várias derrotas, são 3 derrotas consecutivas. Tá? E jogando em casa tem uma média péssima. E é um time que cede bastante pontuação. Então, por este motivo, né? Por esses dados scouticamente, olha, scouticamente falando. Procura aí se tá no dicionário e faz aqui um comentário aqui embaixo se essa palavra existe ou eu inventei. Bora, galera. Pensando nesses números, acho que o Fluminense é bastante interessante da gente apostar, tá bom? Beleza? Uma outra análise rápida aqui pra vocês nos últimos 5 jogos, vamos dar uma olhadinha básica aqui. Os times, vamos falar aí de defesas, tá? Times que mais vem conquistando defesas quando joga dentro de casa. Nós temos aí o Corinthians, o Santos, o Atlético Paranaense, tá? Olha só, eu vou ressaltar 3 jogos aqui, pelo que eu tô vendo. O jogo do Atlético Paranaense mostra um jogo bastante interessante para goleiro, porque o Avaí é um dos times que mais cede defesas quando joga fora de casa. Então, vamos ficar de olho aí na defesa do Atlético Paranaense, tá bom? Outro time que a gente pode ficar de olho também é no goleiro do Corinthians, porque o São Paulo também é um time que cede bastante defesa. Boa pra gente ficar de olho, assim como o goleiro do América também. Então, esses 3 times aí são os times que eu ressalto um pouquinho acima, porque são a gente vendo pelos números de scouts que vale a pena fazer uma aposta, tá? Já na parte de baixo aqui, os times que mais vêm conquistando pontos aí, digamos assim, com os goleiros, né? Defesas, nós temos aí o Botafogo, o Goiás, o nosso querido Ceará e o Curitiba, beleza? Mas ressaltando aqui, jogos interessantes, por mais que o Goiás tem uma tendência de perder para o Flamengo e tudo mais, você vê que o Flamengo, quando joga em casa, é um time que cede muita defesa, e o Goiás é o time que mais vem conquistando defesa quando joga fora de casa. Assim como o Botafogo, vale fazer uma aposta no goleiro jogando fora de casa, no goleiro do Curitiba, porque o Atlético Goianiense é um time que cede defesa, tá bom? E uma aposta bastante ousada no goleiro do nosso querido Flusão, também é bastante interessante. Galera, outro dados aqui muito interessante que eu gosto também é a questão de desarme, tá bom? Gosto muito de pontuação de desarme. E aqui tá geral. Então a gente pode pensar tanto aí nos laterais quanto também nos meio-campistas, que são 2 posições muito interessantes para desarme. Então, times que mais conquistaram até agora desarme jogando em casa. Nós temos aí o Santos, o Juventude e o Atlético, né, Paranaense. Você pode colocar ali em segundo plano o Flamengo, tá bom? Esses são os times que mais vêm conquistando o desarme. Agora, olha que interessante. Se a gente pensar nos times que mais vêm cedendo o desarme quando joga fora de casa, tá? Olha só. Os laterais e meia do Atlético Goianiense se tornam uma boa opção, porque o Cuiabá cede, é um dos times que mais cedeu desarme até agora, tá? Outro time também que cede bastante pontuação para desarme, tá? É o Botafogo e também o São Paulo. Então, pensando aí nos jogadores, principalmente de ponta, do Corinthians, é uma boa opção, assim como o do América, tá bom? Olhando agora para os times jogando fora de casa, nós temos aí, né, vamos ressaltar aqui, o Botafogo, o São Paulo, o Curitiba e também o Internacional. Esses times são times que têm um número de desarme muito bons quando jogam fora de casa. Agora, vamos dar uma cruzada de dados aqui pra gente ver que interessante. Esse jogo do Curitiba, ele demonstra ser bastante interessante para a questão de desarme, principalmente para meio-campista e também para laterais. Por quê? É um time que conquista desarme quando joga fora de casa, e o Atlético Goianiense é um time que cede desarme. Tranquilo? Outro jogo interessante que eu acho também é o do Botafogo. Por mais que o América não cede tanto, o América é um time que joga muito pelas pontas, e isso vai dar muita liberdade para desarme, principalmente no meio de campo, para o Botafogo.
fica de olho nisso aí também, tá? Outro dado que eu gosto bastante, galera, sempre de passar pra vocês, agora falando entre mais meio de campo, né? Eu coloquei aqui meio de campo e ataque, é finalização. Por que finalização? Porque além de contar uns pontinhos, a gente, dentro da finalização, a gente pode ter aí, quem sabe, uma assistência e um gol. E geralmente, digamos que 90% da onde tá vindo. Geralmente dos pontas, dos meio-campistas mais avançados e dos atacantes. Então vamos pensar nessas posições, inclusive foi o que eu coloquei aí acima, tá? Então, finalização. Os times que mais vêm finalizando jogando em casa. Nós temos aí, ressaltando para o Flamengo, o Santos, o Juventude e o Atlético Paranaense. Chamo a atenção aqui para o Flamengo novamente, porque é o seguinte, o Goiás é um dos times que mais cede finalização para esses jogadores de ataque. Então, apostar nos meio-campistas e atacantes do Flamengo é uma excelente aposta, tá? Assim como o do Santos, porque o Ceará também é um time que cede bastante finalização. Então, vale fazer uma aposta nos meio-campistas e também atacantes do Santos, assim como acho que vale fazer também do Atlético Paranaense. Por mais que o Avaí não seja um time que venha cedendo tanta pontuação ou finalização assim para os jogadores de linha de frente, acho muito interessante apostar principalmente nos pontas e meio-campistas do Atlético Paranaense. Inclusive tem dois bons jogadores, né, do Atlético Paranaense que talvez pouquíssimas pessoas vão apostar, eu já vou dar a dica aqui, e que vale fazer essa aposta aí, tá bom? Já jogando fora de casa, ressaltando alguns jogos aí, a gente vê que o Avaí, estou falando muito em apostar no Atlético Paranaense, mas também não vejo mal nenhum, só uma ressalva aqui, se eu não me engano o Muriqui sofreu uma lesão, então não joga, deve jogar Morato e Bissoli, tá? Então é o seguinte, esses jogadores de linha de frente do Atlético, do Avaí e também meio de campo, tem dois bons jogadores de meio de campo do Avaí e um ponta e um atacante bom do Avaí. Então são jogadores que vale a pena fazer uma aposta fora da curva, porque o Atlético Paranaense cede finalização, tá? Outro jogo que eu chamo bastante atenção são para os atacantes do Coritiba, tá? Porque não é uma média tão alta, mas o Atlético Goianiense costuma sofrer gols e assistências pelas laterais quando joga em casa, beleza? Um outro jogo que eu também chamo bastante atenção aqui, jogando fora de casa, é para o Botafogo, tá? O Botafogo tem um número, digamos que razoável, conquistado em finalização, uma média até razoável, quando joga fora de casa, e o América é um time que cede. Então, dá pra gente continuar apostando, principalmente nos atacantes do Botafogo, beleza? Então, galera, por esses dados que eu passei aqui pra vocês, eu deixo aí pra vocês também, tá? Eu sempre agora venho fazendo isso, 3 situações pra gente apostar. Então, em verdinho aí, eu acho 4 jogos bastante interessantes, né, da gente escalar jogadores, tá? Então, deixo aí, em sinal verde, o jogo do Flamengo e Goiás, Santos e Ceará, Juventude e Palmeiras, e América Mineiro contra o Botafogo. Então, esses 4 jogos, eu vejo 4 jogos interessantíssimos para nós apostarmos, principalmente, né, de tudo aí que nós vimos nos jogadores de ataque e de pontas, tá? A gente viu que, por exemplo, o Goiás é um time que cede bastante pontuação quando joga fora de casa, então vamos fazer uma aposta no Flamengo, por mais que o Flamengo não venha muito bem das pernas, acho que esse é um jogo de redenção aí pro Flamengo, vai dar bom. O Santos tem costume de jogar muito bem quando joga dentro de casa e o Ceará vem cedendo pontuação, tá? Acho que o Palmeiras tem grande chance de fazer uma boa pontuação contra o Juventude, assim como o Botafogo. Por quê? Porque o América, por mais que vá jogar em casa, acho que é um time fortíssimo. Não estou nem dizendo que o Botafogo vai vencer esse jogo, mas é um jogo de bastante pontuação, tá? No amarelinho, pra mim aí já são jogos de risco, mas que vale fazer uma aposta ousada nos jogadores, tá? Então coloquei 3 jogos aí, que é entre o Atlético Goianiense e o Curitiba, principalmente pensando nos jogadores de ataque do Curitiba. Nosso querido Atlético Paranaense contra o Avaí, acho que dá pra fazer aposta em ambos os times, mas se fosse pra prevalecer, acho que o Atlético Paranaense vai fazer um bom jogo e vai nos trazer, vai surpreender muita gente jogando em casa, tá? E o jogo entre o Cuiabá e o Internacional. Agora, 2 jogos que eu acho bastante perigoso e bastante arriscado, tá? É o Corinthians e o São Paulo, por quê? É um clássico, galera. Clássico pode ser aquele jogo de muito cartão, né? Vermelho, amarela, muita falta, muito pegada, a gente sabe que sai faísca, então pode ser um jogo que você vai fazer muita pontuação, quanto vai ser aquele jogo que você vai ganhar nada de pontuação, então tome cuidado. For apostar em jogadores, vai mais ali no meio de campo, ataque, jogadores que não têm a tendência de perder tanta pontuação, tá? E coloquei também o nosso querido Fortaleza e Fluminense, por mais que o Fortaleza não venha muito bem das pernas jogando em casa, ou fora de casa, o Fortaleza é o último colocado, vem cedendo pontuação pra todo mundo, mas o Fluminense não costuma jogar muito bem fora de casa, tá? Então, vamos ficar de olho, que é um jogo também perigoso.
E agora, galera, vamos falar então de jogadores, vamos dar as dicas de jogadores. Antes de passar as dicas de jogadores aí, estou deixando na telinha para vocês os top 5 jogadores com as melhores médias por posição. Então, os melhores 5 goleiros aí é o Cássio, o Walter, o Gatito, o Tadeu e o João Paulo. Lateral, nós temos os 5 melhores aí: Lucas Piton do Corinthians, Egidio do Curitiba, Rafael Ramos do Corinthians, René do Inter e Lucas Pires do Santos. Os 5 melhores zagueiros, nós temos aí o Gustavo com a melhor média, o Maicon, o Gil e o Matheus Felipe e Kuscevic, zagueiro do Palmeiras, tá? Vamos falar de meios campistas, os meias que tem mais médias aí no Cartola é o Arrascaeta, o Andrei, o Rafael Veiga, Zé Rafael e o Elvis do Goiás. Os melhores 5 atacantes com as melhores médias, nós temos aí o Caleri, Léo Gamalho, Bruno Henrique, Erisson e Oscar Ruiz do Juventude, tá bom? Agora, técnico, nós temos aí o Abel Ferreira, o Gustavo Muringo, o Vitor Pereira, Mano Menezes e o Fabian Bustos. Esses são os jogadores 5 top por posição. Então, galera, vamos deixar então, já que a gente deixou as dicas aí, né, falamos dos top 5 dos jogadores de cada posição, vamos deixar as dicas do boleiro aqui pra vocês. E claro, migão, migona, meus miguxos, se vocês estiverem gostando do nosso vídeo aqui de dicas e análise da rodada de número 7, dá uma forcinha pra gente. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e deixa um super like pra continuar fortalecendo, tá bom? Te agradeço do fundo do meu coração. Vamos lá então, galera. Dica de jogadores pra rodada 7, vamos começar com os goleiros, tá? Minha dica extra de em destaque vai para o João Paulo. Por quê? Ceará é um time que finaliza bem, é um time que joga pra frente e o Santos tem uma média muito boa jogando em casa, a gente viu isso nas pontuações de goleiro. Então, pra mim, o João Paulo é uma excelente aposta pra essa rodada, tá bom? Aí, nos top 4, nós temos o Hugo do nosso querido Flamengo, o Gatito do Botafogo, o Everton do Palmeiras e Jailson do América. Já para 3 apostas bastante ousadas, segue aí o Bento do Atlético Paranaense, o Tadeu do Goiás e o Fábio do Fluminense. Passando aqui para as dicas de zagueiros, nossa dica extra em destaque vai para o nosso querido Maicon. Por que o Maicon? Além do Santos ter uma média excelente jogando em casa para defesa, o Maicon é um dos zagueiros que mais desarma, tá? E que também menos faz falta. Se eu não me engano, não tem nem amarelo ainda e o cara já tem até assistência. Então, vale fazer uma ressalva e uma aposta no Maicon aí, tá bom? Nos top 4 aqui, deixei Matheus Felipe, fica de olho nesse zagueiro do Atlético Paranaense, tem uma média excelente. Murilo, do nosso querido Palmeiras, Pablo do Flamengo e Vitor Cuesta do Botafogo. Já 3 apostinhas bastante ousadas aí, deixei o Mercado do Internacional, o Nino do Fluminense e Léo Pereira, claramente se jogar, do Flamengo. Passando aqui para as dicas extraordinárias de laterais, vai para ele Abner Vinícius. Ele vem jogando muito bem, está com uma média excelente no Cartola, vale fazer uma aposta, tá jogando em casa contra o Avaí, é a minha aposta ousada aí, tá bom? Então, deixo o Abner Vinícius como dica de destaque. Nossos top 4 vai para Saraiva do Botafogo, Marcos Rocha do Palmeiras, Lucas Piton do Corinthians e também o Madison do Santos. Já nas nossas apostas, deixei 3 apostinhas bacanas. O René, que vem fazendo excelentes partidas pelo Internacional, tá bom? Nós temos aí o Ayrton Lucas, né? Não é o Senna. O Ayrton Lucas não jogou muito bem na última rodada, mas eu acho que creio que dá pra fazer uma aposta. É bem baratinho, precisa de pouquíssimo para valorizar. E a outra aposta aí vai pro Lucas Pires, um excelente lateral. Tem uma média boa, gosto dele. E o Santos jogando em casa, como eu já falei na defesa, vale fazer essa apostinha aí. Beleza? Passando para os nossos meio-campistas aí, obviamente isso não chega nem a ser uma dica, tá? Vai ser um dos caras mais escalados, é o Arrascaeta. Então não é mérito meu, já sou assim, já falo logo, mas não dá para deixar de fora, porque é um cara que tem uma média absurda, só tome cuidado para a questão de valorização, tá bom? Ele precisa de quase 12 pontinhos, mas é um cara que jogando em casa, a gente viu que o Goiás cede ponto para meio-campista e cede finalização. Então pode ser que o Arrasca aí faça uma excelente pontuação. E outra, ele vem trazendo pontos de desarme também. Então, vamos ficar de olho no Arrascaeta, ele é o nosso destaque, tá? Já para os nossos top 4, vai para Iago Pikachu do Fortaleza, o Alan Patrick do Internacional, o nosso querido Andrei do Curitiba e também o Rafael Veiga do Palmeiras. 3 apostas malucas, vocês vão me chamar de louco, mas é assim mesmo. A gente estuda para isso. Pode dar bom? Pode, como o Arrasca pode ir mal. Então, mas por isso que eu digo que tem que apostar. Vai pro Apodi. Cara, o Apodi, tá? O Apodi vem deitando e rolando pela ala direita. E o Flamengo tem uma certa dificuldade em saída de bola, principalmente pelo lado esquerdo da sua defesa. O Apodi vem conseguindo faltas e também pênalti pelo lado direito do ataque. Então, fica de olho. Vai, quem sabe aí,
uma aposta bastante ousada aí no seu time de tiro curto, tá bom? Luiz Oyama, né? Perdão, Luiz Oyama, Oyama, brincadeira, galera, né? Excelentíssimo meio-campista aí, joga como segundo volante do Botafogo, um cara com bastante desarme e vale a pena porque o América é um time que joga muito pelo meio de campo, então tem a tendência de trazer bastante desarme aí pro Botafogo, vale fazer essa aposta. E minha terceira aposta vai pro Hugo Moura. Lembra que lá no início eu falei? Vale fazer uma apostinha nos meio-campistas do Atlético Paranaense? Então a nossa aposta vai pro Hugo Moura, porque ele já tem 19 desarmes, é um excelente meio-campista, tem uma média de mais de 4 pontos e jogando em casa contra o Avaí pode dar bom, beleza? Para fechar com chave de ouro, nossas dicas aqui vai para os nossos atacantes queridos, vai para o Bruno Henrique, é a nossa dica extra em destaque, porque obviamente também será um dos jogadores mais escalados, mas por tudo que nós vimos, pelos estudos, pelos scouts que o Goiás cede quando joga fora de casa, o Bruno Henrique pode, né, trazer uma boa pontuação aí para nós, tá bom? Top 4 dos atacantes, deixo aí, Erisson do Botafogo, Marcos Leonardo dos Santos, Roger Guedes. Fique de olho no Roger Guedes, o São Paulo tem bastante dificuldade, principalmente se o Roger Guedes jogar pelo lado esquerdo, e Léo Gamalho. Se o Léo Gamalho jogar, acho que tem uma grande tendência aí de jogar, é uma boa opção. Já nas nossas apostas, vou deixar pro Morato, que já tem gol, já tem assistência, tem desarme, é um excelente jogador, é um cara que cobre muito, né, pelas pontas, então ele pode fazer a diferença aí, tá bom? O Igor Paixão, ele tá nulo no Cartola, mas eu fui checar, por enquanto ele não tem nenhuma lesão, ele tinha sentido uma dorzinha, mas ele não tá nem como suspenso, nem como nulo, nem como ele tá no banho-maria, então pode ser que ele jogue, se jogar é uma excelente aposta. E também Canóbio, tá? Canóbio aí do Atlético Paranaense. Aí vocês vão me falar, mas você é louco, boleiro, o cara não tem nem 4 pontos de média. Exatamente, eu sou louco, porque tudo vale uma aposta, e esse cara aí é um dos atacantes que tem o maior número de desarme. Então, se porventura a gente não conseguir pontuação com gol, quem sabe esse cara aí traz um desarme e um golzinho fora da curva pra gente contra o Avaí? Não é verdade? A aposta é sempre válida. Então, essas 3 apostas aí pra rodada 7. E pra gente fechar, tá aí o nosso time principal. Vou no nosso 4-3-3, como manda as regras, né? Eu gosto muito dessa posição aqui. Fechei o seguinte, galera. Nosso goleiro é o Bento do Atlético Paranaense. Nosso quarteto de defesa é Abner Vinícius e o Pires na lateral. Nossos zagueiros vai Murilo e Pablo do Flamengo. Nosso trio de meio campista vai para o Arrasca, Andrei e o Moura do Atlético Paranaense. Eu vou fazer essa aposta aí. E vou dar a abraçadeira de capitão pro nosso Arrascaeta aí, tá bom? Nosso trio de ataque vai para Erisson do Botafogo, Marcos Leonardo dos Santos e Bruno Henrique do Flamengo. Nosso professor é o Paulo Souza. Nosso banco de reserva tá aí embaixo. Gastamos 137 cartoletinhas nesse time. Acho que é um time bacana de apostar. Tem bons jogadores aqui e tem uma tendência boa aí de fazer uma boa pontuação. Tá bom? É isso aí, galera. Mais uma vez agradecendo a todos vocês pelo carinho, né, pela força, por sempre estar compartilhando aí essa paixão de Cartola aí com a gente, tá bom? Obrigado de coração. Fiquem com Deus, uma ótima semana e não se esqueçam, já já vamos fazer aquele vídeo maroto também de tiro curto para você fechar uma saga, tá? Tamo junto, galera. Aquele abraço e fui!